E a votação do PL dos defensivos foi novamente adiada após a discussão do tema com membros da equipe de transição do governo eleito. O senador e relator do projeto afirmou que tentará buscar um acordo com a equipe de transição com o objetivo de viabilizar a votação da matéria. O PL dos defensivos tramita no Congresso desde 1999 e modifica as regras dos agroquímicos no país. Entre as medidas propostas está a fixação de um prazo de 2 anos para a aprovação de novos produtos e que o Ministério da Agricultura assuma o papel de coordenação e gestão de todo o processo de registro, uso, comercialização e descarte também dos agroquímicos, junto sempre com Anvisa e IBAMA, que continuam com os papéis de avaliadores técnicos como ocorre atualmente. Ainda falando sobre o tema defensivos agrícolas, nesta semana circulou pelas redes sociais esta postagem aqui, feita pela ONG Greenpeace. Nela, uma criança que assiste à Copa do Mundo pergunta à mãe se é verdade que nós, brasileiros, nós comemos veneno, enquanto os outros países não. Na legenda, o Greenpeace escreveu que, enquanto assistimos à Copa, o PL de modernização dos defensivos, que a ONG chama de pacote do veneno, vai ser debatido no Congresso Nacional. A afirmação falsa de que os brasileiros comem veneno será esclarecida aqui, no Hora H do Agro, a partir de agora. Vamos ouvir o nosso convidado José Otávio Menten, ele que é presidente do Conselho Científico Agrosustentável e professor da Exalc. Professor Menten, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, uma satisfação recebê-lo. É um prazer, Karen. Muito obrigada. Professor, o seu papel aqui é extremamente importante, porque foi feita uma afirmação por parte do Greenpeace, que ela é falsa, dizendo que os brasileiros comem veneno. Explica pra gente por que essa afirmação não é verdadeira. Bem, é uma informação totalmente falsa. As pessoas confundem a liderança no mercado com o consumo. Consumo, a gente tem que expressar através da quantidade de defensivos que são aplicados por área ou por produto colhido. E se a gente levar em consideração esses indicadores, que são os corretos, nós vamos verificar que o Brasil fica numa posição muito abaixo de grandes países, inclusive europeus, como Holanda, como França, ou países asiáticos, como o Japão, considerados países desenvolvidos. Ou seja, nós usamos aqui porque nós produzimos muito. Então, nós temos um mercado de defensivos grande, porque nós temos uma área muito grande, nós fazemos 2 ou 3 safras por ano e estamos num país tropical, onde as pragas são frequentes. Então, o agricultor só usa os defensivos quando realmente são necessários e com todo cuidado, porque ele também não quer onerar o seu custo de produção. Professor, esse é um ponto que eu gostaria de explorar ainda mais com você, porque o senhor está colocando para a gente aqui elementos super importantes. O Brasil tem uma área enorme, o Brasil está numa área tropical, o que aumenta a proliferação de pragas, ou seja, exige ferramentas diferentes daquelas que são usadas na agricultura que não é tropical. Ainda assim, o Greenpeace diz que nós estamos comendo veneno, o que leva ao entendimento de que há resíduos de agroquímicos no alimento que chega à mesa do brasileiro, o que não é verdade, correto? Isso não é verdade. Inclusive, os próprios órgãos aqui do Brasil, tanto o Ministério da Agricultura tem um Programa Nacional de Controle de Resíduos, como a Anvisa, que tem o Programa de Análise de Resíduos também, tem demonstrado nos últimos anos que a quantidade de resíduos é ínfima aqui no Brasil, é praticamente irrelevante. E as pessoas também confundem a cabeça do próprio consumidor, porque muitas vezes o relatório emitido principalmente pela Anvisa, que é o programa chamado PARA, chama de inconformidades quando nós temos resíduos de produtos em culturas que não têm produto registrado para ela. Então é um programa legal. E esse PL que nós gostaríamos que fosse aprovado o quanto antes, também vai ajudar a regularizar, aumentar o número de registros, que é um problema simplesmente legal, para essas culturas de menor importância econômica, que são de maneira inadequada
relatados nos relatórios como inconformidade, mas a inconformidade não é por excesso de produto, é que a simples presença já caracteriza um uso impróprio, porque são as culturas chamadas são as monocrops ou culturas com suporte fitossanitário insuficiente. Interessantíssimo, professor. Aí a nossa audiência que eventualmente consumiu essa charge do Greenpeace, leu lá que o brasileiro está comendo veneno. Houve aqui na Jovem Pan um professor, doutor, estudioso do tema, dizendo que essa é uma afirmação falsa. A minha seguinte pergunta é: qual é o objetivo de uma ONG como o Greenpeace em disseminar esse tipo de informação falsa durante um período em que aqui no Brasil o Congresso colocou o PL dos defensivos na pauta e havia uma expectativa de que esse tema fosse tratado entre os parlamentares e até aprovado, porque o objetivo desse PL é modernizar as regras para a gente ter alimentos ainda mais seguros. Explica para a gente essas duas questões, por favor, professor. Olha, Kellen, eu acho que as pessoas que realmente conhecem do assunto têm menos chance de se expor nos meios de comunicação do que determinadas ONGs ou mesmo determinados digital influencers que hoje são tão frequentes. E por isso que está prosperando muito essas fake news. Que a razão pode ser ideológica, mas pode ser também por desconhecimento ou até mesmo interesses econômicos. Porque toda vez que a gente prejudica a imagem do agro brasileiro no exterior, e o Brasil hoje é a grande potência agrícola, mas ao mesmo tempo a grande potência ambiental, nós estamos alimentando quase 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Existem interesses, né? Tem alguns países que são nossos competidores e gostariam de criar barreiras não tarifárias, e uma das barreiras não tarifárias é essa imagem irreal de que os nossos alimentos podem estar contaminados com defensivos agrícolas. Mas existe esse controle aqui no Brasil, e os supermercados aqui no Brasil também fazem um levantamento sistemático da qualidade desses alimentos, e todos esses países que importam nossos alimentos hoje também fazem avaliação, e eles não estariam comprando se de fato houvesse qualquer prejuízo na sua qualidade. Interessante. Então, o que o senhor está dizendo para a gente é que o alimento que chega à mesa do brasileiro ele é seguro, porque ele passa por uma série de inspeções, que o limite aceitável de resíduo de defensivos no alimento é baixíssimo, beira zero em várias condições, e que é preciso a gente aprovar uma nova lei que garanta a entrada de moléculas mais modernas para que algumas culturas que ficam sem produtos à sua disposição possam ter produtos mais adequados para conter pragas e a gente ainda ter alimentos mais seguros e mais modernos. Uma coisa que eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente é que, nesse momento, o PL saiu da pauta. Desde 99 que se tenta aprovar essa legislação, parece que não vai ser dessa vez. Quero perguntar para o senhor se corre um risco da gente ver aqui no Brasil alguma discussão parecida com aquela que aconteceu lá no Sri Lanka. Não sei se o senhor lembra ou a nossa audiência lembra que o presidente eleito proibiu a importação de defensivos e quis tornar a agricultura daquela região 100% orgânica. O resumo da história é que houve um caos econômico, político e o presidente saiu fugido do país. O Brasil corre algum risco nessa direção à medida que a gente vê muita dificuldade de avançar num debate para modernizar a lei de agroquímicos? Olha, eu entendo que não. O Brasil tem instituições fortes, eu entendo que diferente do que ocorreu no Sri Lanka, nós somos ainda respeitados, acho que todo mundo hoje entende que o agro faz parte do esteio da nossa economia, e eu acho que a maior parte dos técnicos, eles sabem que se nós pararmos de utilizar defensivos agrícolas no Brasil semelhante ao que aconteceu no Sri Lanka, nós vamos ter uma redução na nossa produção de cerca de 50%. A gente perderia metade. Embora nós estejamos aqui sempre preocupados em melhorar. Molécula nova são moléculas melhores, mais amigáveis, cada vez o rigor para se aprovar um novo defensivo é maior, e isso nós mostramos através do histórico de que ao longo do tempo, as moléculas mais novas, elas são mais adequadas, tanto do ponto de vista de eficiência, como do ponto de vista toxicológico e ambiental. Então, realmente não tem procedência nenhuma. Eu ainda acredito, sou otimista, que com essa articulação que está sendo feita no Senado, a gente consiga
Aparentemente, nessa equipe de transição que está presente aí, que está participando na área do agro, nós temos bons técnicos e eu acho que os argumentos nossos são todos muito claros. Quem é contra, na maior parte, é porque não conhece, são pessoas que não fazem parte do agro, não estão diretamente no campo e não têm esse conhecimento e ficam articulando esses obstáculos à tramitação do projeto de lei sem conhecimento do assunto. Que pena, né, professor? Eu torço que o senhor esteja certo, que esse debate prospere e nós, enquanto brasileiros, possamos acessar novas tecnologias para garantir ainda mais aumento de produção de alimentos, porque mais alimento significa alimento mais barato e farto da mão da população. Isso é fundamental, especialmente num tempo de guerra em que a gente viu o preço dos alimentos subirem ao redor do mundo. Para fechar, o senhor disse da importância da população estar bem informada e não cair em informações falsas como dessa ONG Greenpeace, que diz que os brasileiros comem veneno. Quais são os 3 elementos que todo brasileiro tem que saber na ponta da língua quando o assunto é brasileiro come ou não come alimento, se defensivo faz mal ou não faz mal, se tem resíduo ou não tem resíduo no nosso prato de cada dia? O espaço é seu, professor, se puder resumir para a gente. Certo. Eu acho que as pessoas têm que entender que qualquer produto, o efeito dele depende da dose. E nós utilizamos doses muito baixas desses defensivos. E isso vale não só para defensivo. O exemplo mais claro que nós damos é do Botox, que é um medicamento e é o produto químico mais tóxico que existe, mas, bem aplicado, ele é benéfico. Então, nós temos que imaginar que, nós temos que entender que essa avaliação de risco que é feita e vem ser aprimorada através desse novo projeto de lei, também vai deixar mais claro que a quantidade de eventuais resíduos que nós temos estão sempre abaixo do limite máximo definido, de tal forma que não existe evidência prática clara nenhuma hoje de que alguém tenha ficado doente ou que tenha tido grandes problemas de saúde devido à ingestão de alimento. Eu acho que é mais perigoso a não ingestão de determinados alimentos que são extremamente saudáveis pelas pessoas estarem preocupadas. Eu acho que o brasileiro, ele pode ir nos supermercados, nas gôndolas, ele não precisa comprar alimentos orgânicos, ele pode comprar o alimento convencional, que eles são de boa qualidade. E eu acho que essa imagem, essa ideia, nós temos que passar para a nossa população. Que assim seja. Muito bom contar com você, José Otávio Menten, que é presidente do Conselho Científico Agrosustentável e que traz aqui agrosustentável e professor da Exalc USP. Muito obrigada, professor, pelo serviço que o senhor presta à população brasileira de trazer esses esclarecimentos. Volte sempre à Jovem Pan News. Sempre às ordens, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. A comunicação é fundamental. A gente segue juntos. Obrigada.